Boa noite, família Missão Resgate. Para a honra e glória do Senhor, mais um culto virtual. E eu quero, louvar a Deus por esse momento. Vai estar chegando agora o povo de Deus, né? Para que convida aí a esposa, o marido, os filhotes para estarem juntos em adoração ao Senhor. Amém? E antes de dar início, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos engrandecer o seu santo nome, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, coloque a sua mão de poder e glória sobre a vida do meu marido. Que não seja ele falando, mas seu Santo Espírito falando através dele. E que essa palavra venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, dar frutos a 100 por 1. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, e que seus anjos estejam ao redor sobre cada casa aqui representada. E que nós possamos, meu Deus, sermos cheios da sua presença nesse momento, sermos invadidos pela sua presença, Pai, porque é a sua presença que nos faz prosseguir, é a sua presença que nos enche, é a sua presença que nos cura, é a sua presença, Pai. Então, que somente a sua presença esteja sobre cada lar aqui representado, sobre nossa casa nesse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite para todos. Que bom, né? Ela participar aqui do nosso culto hoje. Estava fazendo falta, né, irmãos? Que bom. Vamos lá, então, a nossa mensagem de hoje. Eu peço a Deus que Ele me use, em nome de Jesus, para levar uma palavra que vai trazer conforto, alento e esperança no coração de cada um dos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nada pode ser mais crível do que aquilo que se confirma ser verdadeiro na própria existência da vida. O curso da vida vai dando uma autenticidade incontestável à Bíblia Sagrada. A história vai provando a veracidade da Bíblia. Há cerca de 2.700 anos atrás, as palavras seladas no livro de Daniel dizem que a ciência iria se multiplicar, Daniel 12:4. E ciência que se refere aí é no sentido de investigação, que gera conhecimento, que gera saber e que produz avanço e desenvolvimento a todos os segmentos da vida. O homem, irmãos, por mais brilhante e genial que possa ser, é envergonhado, chegando ao ridículo quando egocêntrico e independente de Deus prevê algo para o futuro. Podemos verificar isso com muita clareza, e tudo isso exatamente na nossa própria experiência de vida. Quem alguns meses atrás poderia imaginar que passaríamos por tal situação? E mais, como o homem independente de Deus é envergonhado quando suas previsões para o futuro são confrontadas pela capacidade que Deus deu ao próprio ser humano. E só como exemplo, um rápido exemplo, para não entrarmos muito nesse mérito, poderíamos aí citar muitas coisas, citar muitos exemplos, mas vamos citar aqui um exemplo de pouco tempo atrás. Steve Jobs, fundador da Apple, foi motivo de zombaria. Steve Jobs foi desacreditado quando disse que poderíamos ter um computador doméstico, isso é, um computador em casa. No entanto, hoje temos um no nosso bolso e com um simples toque estamos conectados ao mundo inteiro e não podemos duvidar que feitos muito maiores do que esse, em muito pouco tempo poderemos verificar. Irmãos, quanta coisa útil nós, seres humanos, temos feito com o enorme potencial que Deus nos deu. Agora imagine o que é a imensidão da mente divina, se todo esse potencial que Ele nos deu é apenas uma pequenina fagulha divina que carregamos em nós mesmos por sermos feitos à imagem e semelhança dEle. Em dado momento da história, Jesus diz para João: João, sobe,
sobe que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Apocalipse 4:1. E Jesus revela para João uma série de acontecimentos, como, por exemplo, no capítulo 6, onde vemos a abertura dos selos, no capítulo 7, que fala sobre as 7 trombetas, e no capítulo 16, que fala sobre as 7 taças. Em grande medida, irmãos, esses conhecimentos relatados no livro de Apocalipse, visto nos dias de hoje, não se refere às coisas que virão, mas sim fatos facilmente verificáveis no curso da história da humanidade, algo que vem se desenrolando na história, nada mais do que o homem exercendo a sua liberdade, fazendo suas escolhas, e aí Deus entra com sua soberania como consequência do que o homem tem feito com a sua liberdade. Esses textos, queridos, nos revelam vários acontecimentos, entre eles a manifestação da arrogância humana, querendo supremacia sobre todos os povos e nações, o desejo de conquista, tudo isso com aparência de paz, simbolizado por um cavalo branco, na intenção de conquistar o apoio e a confiança das pessoas, tentando impor ao mundo a sua opinião, conquistar o mundo segundo as suas concepções e segundo os seus próprios interesses. Depois disso, como consequência natural da imposição, vêm as guerras. Toda pretensão de soberania imposta gera guerra. Pode até demorar algum tempo, mas rapidamente se levantam forças opostas, revoluções, rebeliões. Sempre haverá algum tipo de resistência a qualquer tipo de imposição. E aí, queridos, em seguida vem o fenômeno pós-guerra, crise econômica. Fala sobre leis do mercado, simbolizado por uma balança na mão, onde a procura será muito maior do que a oferta. Essas são as consequências inevitáveis da dominação imposta, isso independente de ideologia ou de motivação. De qualquer forma, isso vai gerar guerra, e a guerra gera escassez. Queridos, tudo isso registrado lá em Apocalipse 6. Em seguida, começam a vir as manifestações da natureza. A natureza, ela não se desorganiza sozinha. A natureza não conhece o processo de desorganização. Em bilhões de anos, a natureza só evoluiu. Ela só começou a se desorganizar a partir do homem, principalmente a partir dos grandes avanços do homem. Fontes de água sendo contaminadas, se tornando amargas e impróprias para o consumo. Fala sobre o excesso de consumo que gera acúmulo de lixo, espalhando bactérias, vírus, que são poderosos e devastadores, gigantes microscópicos. Irmãos, o inimigo microscópico, nosso inimigo comum do momento. Tudo isso fruto da iniquidade, da injustiça, da ganância. O homem consegue desestabilizar toda a natureza. Calamidades ecológicas, o verde sendo destruído, fala a respeito de queimada. Quantas queimadas estamos vendo, quantos incêndios no mundo inteiro, os mares sendo atingidos, a vida marinha sendo devastada. Irmãos, quantos acidentes ecológicos temos visto nos últimos tempos, quantas manchas de óleo pelos mares. Tudo isso que está sendo falado aqui, que está registrado no livro de Apocalipse, tudo isso é muito real. É lugar comum no nosso dia a dia. As pessoas vão entrando em pânico, crises existenciais, desespero, depressão tão grande que as pessoas desejarão a morte. Isso, irmãos, não é uma visão pessimista minha, não. Nem um noticiário contemporâneo, muito menos histeria. Mas isso é a Bíblia. É a palavra do Deus vivo,
Leiam lá os capítulos a que eu me referi e confirmarão todas essas coisas, Apocalipse 6, Apocalipse 7 e Apocalipse 16. Ainda não chegamos a esse ponto, mas estamos ensaiando. Se todas essas coisas estão confirmando, certamente haverá um momento em que isso também há de acontecer, onde virá o caos social. Na verdade, já há o caos social, mas não nessas proporções, onde toda civilização arrogante e independente, autossuficiente, será enfraquecida. Não haverá mais distinção de classes, não haverá mais vantagens econômicas. Podemos ver lá nos relatos bíblicos reis se escondendo em cavernas junto com escravos, isso é, ricos junto com paupérrimos. Os militares antes tão poderosos, agora tremendo como uma criança indefesa, isso tudo confirmando o homem tão capaz, tão realizador, tão poderoso a ponto de se eleger o seu próprio Deus. Os homens, com todo o potencial que receberam de Deus, ao invés de serem gratos a Deus e se colocarem na dependência dele, eles construíram um Deus em si mesmos. E agora, diante de tal situação, se deparam com sua realidade tão frágil e tão vulnerável. Nesses relatos bíblicos, irmãos, fala também a respeito de fenômenos no cosmos. A atmosfera vai ficando escurecida. Vimos isso recentemente em São Paulo. Queridos, o que seria tudo isso senão o desenrolar da história da humanidade caída, sem Deus? O nosso Senhor Jesus vai falar a respeito de terremotos, epidemias, guerras, fomes em vários lugares, sinais nos céus, e diz também que é necessário que essas coisas aconteçam. Parece que os seres humanos terão que sofrer tais horrores a fim de voltarem a sua atenção para as realidades espirituais da existência. Gerações após gerações, o homem tem vivido ocupados demais com coisas que são meramente temporais. Irmãos, o que será das próximas gerações? O que a próxima geração vai receber da nossa? Como entregaremos esse mundo para nossos filhos e para os nossos netos? E não cabe negacionismo, não. Não há como negar os fatos, não tem como negar a história já toda predita nesse livro. O universo de Deus, queridos, ele não está estagnado. Nós é que, na verdade, achamos que está. Achamos que as coisas aqui estão acontecendo de uma forma aleatória, mas, na verdade, é necessário que essas coisas aconteçam para que os seres humanos venham reconhecer que há, sim, um Deus todo-poderoso que tem o controle sobre todas as coisas. Mas esse Deus não somos nós. Mas e daí? E daí? Tudo isso só serve para quê? Para confirmar o caos? Tudo isso só serve para confirmar as tragédias que nós estamos vivendo? Não, irmãos. Serve para dar autenticidade a toda a Bíblia. Se as profecias se confirmam, e se confirmam literalmente, as promessas e os ensinamentos também se confirmam verdadeiros. Mostra, queridos, com muita evidência que tudo isso que está acontecendo nada mais é do que consequência de um distanciamento, a busca por uma independência da criatura ao seu Criador. Mas a questão principal é
E é principal, sim, o que eu vou falar, porque todas essas coisas a que eu me referi, todas essas tragédias, todo esse caos, todas essas catástrofes ecológicas, toda a guerra, pandemia, doença, tudo isso, irmãos, por pior que pareça, tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar. Mas a promessa principal, que serve realmente como alento para os nossos corações, e ela faz parte também das profecias e das promessas desse livro, que se confirma verdadeiro na própria experiência de vida. Essa promessa e os ensinamentos também se confirmam verdadeiro. Se tudo se confirma na própria experiência de vida, se a experiência de vida dá autenticidade para os relatos bíblicos, queridos, por que duvidar da promessa maior? Por que duvidar dos ensinamentos sublimes? Por que duvidar, por exemplo, da segunda vinda de Cristo? Irmãos, se todas as profecias estão se cumprindo literalmente, por que não se cumprirá também esta, que é uma profecia bíblica, e entre muitas que falam a respeito da vida, da volta dele? Eu vou citar uma, que está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 16, capítulo 4, Tessalonicenses, não tem 16, capítulo 4, versículos 16 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Com a volta de Cristo, com a promessa da volta de Cristo, a volta para buscar a sua noiva, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, para que desfrute de uma eternidade ao lado dele, em um lugar que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem, um lugar onde não haverá mais luto, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, porque as coisas vieram, se passaram, e toda essa novidade de vida é permanente e eterna. Irmão, isso é uma promessa que tem que trazer alento, e é uma promessa feita nesse livro que a própria experiência de vida evidencia e confirma como verdade. Há um mandamento, irmãos. Há um mandamento nesse livro sagrado, nesse livro santo, nesse livro verdadeiro, que fala de Deus e fala da humanidade. Um mandamento que harmoniza o ser interior e harmoniza a existência do ser na coletividade, na convivência. Um mandamento que harmoniza também a relação entre o Criador e a criatura. Esse mandamento está lá em Mateus 22, versículo 34. Mateus 22, versículo 34 ao 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem
toda a lei e os profetas. Amarás ao teu Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E se precisasse de mais alguma coisa, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amar a Deus, amar o Criador com todo o seu ser. Esse, irmãos, é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante ao primeiro: amar ao próximo como você ama a si mesmo. De cara, já fica muito evidente que, segundo Jesus, o abuso ou a negligência contra os nossos semelhantes é incompatível com a devoção a Deus. Isso, queridos, isso tem que mudar muito a nossa forma de ver o nosso próximo. Isso tem que mudar muito a forma que nós vemos as carências do nosso próximo, a forma que nós vemos a necessidade do nosso próximo, a forma que nós vemos a dor do nosso próximo. Isso tem que mudar muito a forma que nós vemos a nós mesmos. Isso tem que mudar muito e principalmente a forma que nós vemos o nosso Deus, porque o nosso relacionamento prioritário deve ser com Deus. Nele encontramos o sentido e o propósito da vida. O propósito da existência é a partir desse relacionamento. A partir desse relacionamento, nós aprendemos e recebemos o poder para poder cumprir todos os outros. A vida, queridos, ela assume significado porque Deus existe e tem promessas pós-vida. Sem Jesus e o seu sacrifício que gerou a possibilidade de uma vida pacificada e eterna, toda a existência humana seria como uma obra, com vários andaimes, sem nenhum prédio no centro. Vários andaimes, várias pessoas trabalhando, sem produzir absolutamente nada que seja permanente e eterno. Queridos, quanto mais real e profundo for o nosso vínculo com Deus, maior será a manifestação de amizade estável, de convivência e cuidado com o nosso próximo. Quem se diz devoto de Deus e não cuida do seu próximo, está enganando a si mesmo e, na verdade, está enganando o próprio Deus. Ame a Deus, irmãos, com todo o seu coração. Isso é, atitudes psicológicas e reações emocionais, com toda a sua alma. Isso é, a parte eterna do ser, sobre a qual a morte não exerce nenhum poder. Ame ao seu próximo, ame a Deus com todo o seu entendimento, isso é, com todas as faculdades intelectuais do ser humano. Esse tipo de amor é o amor mais elevado, é o amor de mais alto grau, que envolve tudo o que há em nós. Tudo isso, irmãos, se manifestando em relação ao outro. O princípio do amor ao próximo, contido nas palavras de Jesus, deve ser tão intenso como o que temos por nós mesmos. Isso no que se refere ao cuidado. O amor próprio, irmãos, é algo muito comum na grande maioria das pessoas, algo fácil de se cultivar, é natural, mas o ser que verdadeiramente ama é aquele que consegue distribuir esse amor próprio para o maior número de pessoas. Houve um homem que disse algo tremendo. Ele disse que ninguém chegará ao céu se não for apoiado nos braços de alguém que tenha ajudado. Meus irmãos, no momento atual, onde a maioria das pessoas está muito preocupada em culpar, em apontar, em criticar, em questionar, em politizar tudo, eu convoco vocês, irmãos, para fazermos a nossa parte. E a nossa parte é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A nossa parte é ajudar. Tem muita gente precisando de ajuda. Não se canse
de fazer o bem. O genuíno amor cristão, irmãos, é a qualidade que encontra felicidade e bem-estar no bem alheio. Nenhuma pessoa, queridos, nenhuma pessoa é uma ilha. Tudo que fazemos, de alguma forma, afeta o outro. Nossas atitudes egoístas e egocêntricas afetam negativamente a sociedade. Nossas atitudes generosas de amor contribuem para o bem-estar da sociedade. O cristão é, sim, guardador do outro. O cristão é, sim, guardador do seu próximo. E a prática desse mandamento, que se revela incontestavelmente autêntico pela prática de vida, se praticado, certamente resolveria todos os problemas da humanidade. É a palavra de Deus, é a palavra do Criador, e o Criador sabe bem como manter a sua criação em harmonia e em paz. Esse tipo de amor, irmãos, esse tipo de amor que nós estamos nos referindo, fala de possessão total. E quando uma pessoa se deixa ser totalmente possuída por Deus, de tal maneira que o amor de Deus reine em todo o seu ser, através do Espírito Santo, a consequência dessa possessão certamente será a remoção de todo medo, de toda incerteza e de toda dúvida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O que está em foco aqui é a ansiedade geral que as pessoas sentem por viver nesse mundo caótico que jaz no maligno. Mas o amor de Deus, ele é pleno em confiança, está vinculado à comunhão com Ele. Deus alcança a vitória sobre tudo e controla todas as coisas, e isso nós sabemos. Nisso nós cremos, porque a sua palavra verdadeira, a sua palavra, ela é verdadeira, e a nossa confiança está alicerçada nela. Deus está perto, Deus é conosco, Ele está em nós. O que temeremos, irmãos? O que temeremos? Seu amor por nós, nosso amor por Ele, o nosso amor pelo nosso próximo produz muitas obras, produz muitos poderes e muitos resultados, e um desses resultados é o banimento da carência, da necessidade e do medo. Porque se fizermos uns pelos outros e dependermos exclusivamente do Pai, colocarmos a inteireza do nosso ser nas mãos do Pai, não há carência, não há medo e não há necessidade. O medo, queridos, ele é cultivado quando nos mostramos egocêntricos. O ser humano, ele foi equipado por Deus com um enorme potencial. E esse potencial realmente, como já falamos aqui, nos levou a produzir muita coisa, muitas descobertas, muitos avanços, isso em todos os segmentos, muitas realizações. Isso gerou no ser humano uma autoestima exagerada e desordenada, uma autoestima arrogante, a ponto das pessoas construírem um Deus em si próprias. Quando todo esse potencial que os seres humanos receberam de Deus não é santificado e espiritualizado, constroem-se um Deus em si mesmo. E aí as pessoas contemplam a si mesmos, adoram a si mesmas e não a Cristo. E aí forma-se nas pessoas apenas a imagem humana, frágil, vulnerável, sujeita às incertezas da existência humana, completamente desespiritualizada. O medo, irmãos, o medo consiste em olhar para longe de Deus, logo olhar para si mesmo. Aí a vida está alicerçada firmemente sobre condições e circunstâncias físicas e materiais. O medo consiste em prisão mental, pois olha para si
Mas o amor consiste de liberdade mental, porque olha para fora, olha para cima, olha para Deus, que é a única fonte de amor e de vida. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a instrução de Deus, irmãos. Essa é a instrução de Deus que incontestavelmente soluciona todos os problemas da humanidade. Cabe a nós, seres humanos, nos achegar de fato a Ele, que é a única fonte capacitadora desse amor. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Esse é o alento que deve vir aos nossos corações, que a palavra de Deus é verdadeira, é autêntica e é legítima, e que em algum momento o nosso Senhor virá e nos levará com Ele para desfrutar de uma eternidade de paz plena na presença dEle para sempre. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo se resume nessa palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos. Esse ensinamento, esse mandamento, essa instrução resolve todos os problemas da humanidade. Só o Evangelho. Oremos, irmãos. Pai querido e amado, Deus santo e maravilhoso, nós te louvamos, Deus, pelo que tu és. Lhe agradeço, Deus, pela tua palavra, Pai. Oh, Deus amado, porque só a tua palavra é capaz de aquietar os nossos corações, Pai. Só a sua palavra, Deus amado, é capaz de encher a nossa mente, Deus, de esperança, Deus. Esperança, Deus amado, de uma satisfação permanente, Pai amado. Oh, Paizinho, nos desliga de tudo aquilo que é efêmero, Deus amado, e nos liga completamente àquilo que é eterno, não nos atentando às coisas que se veem, e sim às que não se veem, porque as que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Paizinho, nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus amado, porque é na nossa arrogância, Pai amado, nós nos sentimos sábios, Deus, aos nossos próprios olhos, Pai. Nós nos sentimos independentes e autossuficientes, Pai amado. Oh, Deus amado, e nos desligamos do Senhor, Pai. Que o teu Espírito, Deus amado, oh, Deus amado, encontre espaço, Deus amado, em meio aos corações de toda a humanidade, Pai. E nos convença como humanidade, Pai, que tu és o único caminho e a verdade e a vida. E nos voltemos todos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Toda honra, glória, louvor e adoração a ti. E que em tudo, Deus, se cumpra segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana na presença de Deus, na graça do Senhor Jesus e no conforto do Espírito Santo. Boa noite, queridos.